Olá pessoal, estamos iniciando um novo livro do IBADEP, Geografia Bíblica, e essa é a primeira aula. Bom, o que nós vamos ver nesse livro? O mundo bíblico, geografia física da Palestina especificamente, né? A geografia econômica e humana da Palestina, que é o foco principal da história bíblica, geografia política da Palestina, e a Ásia Menor e as viagens de Paulo. Então é bem interessante, porque é impossível você estudar a Bíblia sem... compromete tremendamente, quer dizer, impossível não é, mas compromete tremendamente a sua interpretação você não saber a geografia. Você não se situa e algumas interpretações podem ser equivocadas. Como dizem, né, que Nínive, o grande peixe cuspiu Jonas nas praias de Nínive. Isso demonstra um total desconhecimento da geografia. Se você acha que isso é verdade, dê uma olhadinha no mapa onde fica Nínive, o Mediterrâneo onde Jonas estava. Realmente tem que ser uma super cuspida, né? Porque a distância entre a praia do Mediterrâneo até Nínive dá 800 quilômetros. Pensa numa cuspida. Então, para a gente não cometer esses erros, a geografia faz parte da interpretação, vai te ajudar bastante. Bom, no capítulo 1, antes eu queria te falar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Você tem nessa imagem aí, talvez para muitos já é um assunto simples, conhecido, mas a gente lida com pessoas que estudaram há décadas, esqueceram, gente com pouco estudo, gente que talvez nem tenha não teve assim uma boa alfabetização, só a alfabetização, não teve mais nada, e o objetivo é levar a teologia para todos. Então a gente vai explicar algo que para alguns seja arroz com feijão, mas para outros seja novidade. Então, nessa figura aí você nota que essa questão de norte, leste, norte, sul, leste, oeste. Então, a partir de você aponta a mão, o braço direito, siga o braço direito para o nascer do sol. O nascer do sol. E o nascer do sol é o leste ou o oriente. Então, para aquela região onde nasce o sol, leste e oriente. O oposto é o ocidente. Então, onde se põe o sol é o ocidente. Na minha frente eu vou ter o norte, na minha retaguarda o sul. Então, basicamente é isso. Então, onde quer que você esteja, ou qualquer ponto do planeta, na direção do nascer do sol é leste, o oposto é o oeste. À frente é o norte, atrás é o sul. Existem os pontos colaterais. Entre o norte e o leste é o nordeste, entre o norte e o oeste é o noroeste, oeste e sul é o sudoeste, e sul-este é o sudeste. Então, se eu tenho o norte aqui e tenho o oeste aqui fica o noroeste, tá? Entre o norte e o oeste. Então, falou nordeste, entre norte e leste. Falou noroeste, entre oeste e norte. Se isso é novo para você, ou se você tinha esquecido, dá uma boa olhadinha nessa estrela aí cardeal e você vê os pontos cardeais e os pontos colaterais. No próxima imagem, todas essas imagens eu vou deixar em PDF para vocês. Eu vou inserir no slide, mas você pode ter na sequência em PDF, um anexo aí no YouTube. Então, esse próximo aí vai mostrar alguns acidentes geográficos, né? Planalto, caverna, tundra. Nem tudo isso tem na geografia bíblica, né? A geografia bíblica não trabalha com todos esses eventos, assim, esses acidentes geográficos. Mas só para você ter uma ideia dos conceitos geográficos, isso vai te ajudar. Então, você dá uma boa lida. Bom, outro conceito antes da gente entrar.
Eu vou mostrar esse vídeo para vocês rapidinho, como é que se formaram os continentes. Há uma teoria, né, bem interessante que diz que todos os continentes estavam agrupados num só lugar chamado Pangeia e com o tempo foram se distanciando, né? Eu li em algum lugar que é 1 centímetro por ano, os continentes continuam se distanciando. Você pode ver que a beirada do Brasil se encaixa perfeitamente na África, perfeitamente que eu digo, dá para entender que estavam juntos há uma época, né? Isso foram milhões de anos, gente, não é de um dia para a noite. Então você vê aí o mapa América em vermelho, né? Esse é o continente americano. Lá em cima é o norte, lá embaixo é o sul. E no meio, que é aquela ligação, é a América Central. Para a Bíblia isso aí não interessa porque na época da Bíblia não se conhecia o continente americano, não havia sido descoberto. Aí nós temos o roxo, que é a África. Para a Bíblia, só o norte que vai influenciar na história. A Europa, o azul, né? A Europa, que é o sul da Europa, na parte sul da Europa, também são terras bíblicas. A Ásia é amarelo, o oeste da Ásia, que é o extremo oriente, né, da Ásia, também faz parte da Bíblia. E a Oceania em verde ali, que é a Austrália e as ilhas ao redor, também fazem parte, também não estão na Bíblia. Então aí nós temos 5 continentes, mais a Antártida, que é a porção de terra que também muito menos ela é mencionada na Bíblia. Então, o que você vê na Bíblia, bom, primeiramente, dispersão de raças. No texto diz assim, na dispersão das raças após o dilúvio, o Sem povoou o sudoeste da Ásia, o Ram, cão, né? Cão é coitado do cão, né? Mas é Ram no hebraico. A portuguesada virou cão. Povoou a África, Canaã e a Península Arábica. E o Jafé povoou a Europa e parte da Ásia. Tudo bem, não há nenhum problema. O meu problema é essa dispersão das raças. Gente, essa questão de raça é tão questionável. Questionável, né? Isso aí já caiu por terra, né? Que o ser humano é dividido em raças. E uma raça é mais nobre que a outra. Hoje não se fala mais em raça, fala-se em etnia. E dizer que o Jafé era branquinho e povoou a Europa, o Ram era escurinho e povoou a África, e o Sem sei lá como que era o Sem, moreninho, japonesinho, não sei, povoou a Ásia. Misericórdia, mas o que o Noé era, um camaleão? O que ele era para gerar 3 meninos tão diferentes, né? Então isso é eu não gostei disso não, dispersão de raça, como se cada filho de Noé deu origem a uma raça. Se era essa a ideia, eu estou fora. Não concordo com isso não. Que os filhos ocuparam regiões diferentes, eu concordo. Mas que cada um levou uma raça. Agora, uma coisa é certa, houve adaptação da espécie ao meio, isso é comprovado cientificamente, a adaptação da espécie ao meio, inclusive a raça humana. Raça humana, só tem uma raça humana. E dependendo do lugar, Deus deu ao organismo humano se adaptar ao ambiente. Mais melanina, menos melanina, nariz mais afunilado, menos afunilado, rosto mais olhos mais puxados, menos puxados. Então a adaptação da espécie ao meio eu concordo, mas não me parece que os filhos de Noé, cada um era de um jeito. Ok. Fértil crescente. Bom, nós temos aqui o mundo bíblico. Olha, você tem aí o continente americano, agora numa foto de satélite, né? Europa, Ásia, África, Oceania. Esse quadrado amarelo, retângulo amarelo, é o território da Bíblia. Não há menção de áreas fora desse retângulo. Então fica mais fácil para a geografia bíblica, que você não vai estudar o planeta todo. Claro que a história da igreja, história de missões, você tem que conhecer o planeta todo. Mas a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você conhecendo o que está dentro do retângulo amarelo já é o suficiente. Então você quer o norte da África, né? O sul da Europa e o oeste da Ásia. Fechou. Viu como tem muita coisa para aprender, mas não é o planeta todo. Repito,
para você estudar a história do cristianismo, história de missões, alguma coisa, outros assuntos, aí trata de conhecer o planeta todo. Fértil crescente. Se traçarmos uma linha curva partindo do Egito, olha lá no mapa Egito, passando pela Palestina, ali ó, onde está Israel, escrito Israel é a Palestina. Palestina é um termo dado pelos romanos posteriormente, até a época de Cristo, né? Então, quando você for chamar aquela região, você tem que ver qual a época. Se você disser que Josué conquistou a Palestina, está errado. Porque aquela região não se chamava Palestina na época de Josué. Canaã sim, Palestina não. Então, Judéia também é a província romana. Não dá para chamar de Judéia que o Davi governou a Judéia, não. Ele governou Judá, depois todo Israel. Mas Judéia é um termo mais do romano, né? Então tem isso, dependendo da época, o nome não cabe bem. Se você falar que Josué conquistou a Palestina, a gente vai entender, mas cronologicamente está errado. É um anacronismo, né? É um nome fora de época. É a mesma coisa dizer que moramos na terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz. São nomes antigos do Brasil, né? É um anacronismo. Isso foi um nome no início. Hoje é Brasil. Ok, então, passando pela Assíria Mediterrânea, olha, você está vendo a Síria, seguindo até o Golfo Pérsico, ali à direita, onde ocorreu inclusive a Guerra do Golfo. Então esse é o chamado Fértil Crescente, onde grande parte da civilização, da história da civilização antiga, ocorreu. E tem tudo a ver com a história bíblica, muito a ver com a história bíblica. Mas por que esse fértil tipo uma lua crescente, né? Porque existe uma regra, o ser humano fica onde tem água. Entre o Egito e o Kuwait direto ali é o deserto árabe, deserto arenoso, deserto parte também é deserto pétreo de rochas. Então não dá para ter vida fora da água. A vida está vinculada à água. E normalmente as grandes nações começaram com uma família à beira de um rio. Foram crescendo, se multiplicando. Aí se tornou uma etnia, uma nação, mas sempre está à beira de algum rio. Não existe vida sem água. Então, quando fala em crescente fértil ou fértil crescente, é realmente a área assim mais interessante para a história bíblica, é onde a maior parte da história bíblica ocorreu. Nós temos aqui uma outra imagem do fértil crescente, com mais detalhes. Crescente por ter um formato de lua crescente, ok? Fértil devido à fertilidade do solo nos vales do Nilo, à esquerda ali no Egito, o Nilo. O Jordão, que não dá para ver muito aí, mas é ali em Jerusalém, né? A gente vai conhecer mais sobre o Jordão. O Tigre, que é ali à direita, né, onde está Nínive, e Eufrates à esquerda. São dois rios, né? São dois rios que descem, cuja foz é no Golfo Pérsico. O da direita é o Tigre e o da esquerda é o Eufrates. A gente vai ver isso, mas são dois rios do Éden. Eram 4 rios, 2 existem até hoje. Os outros 2 provavelmente tenham secado. Secaram, né? Porque não estão mais. A geografia hoje, ela, em milhares de anos assim, é difícil alguma coisa se manter. É difícil se manter exatamente, né? Rios nascem, rios secam, principalmente rio. Um rio ele morre, por falta de água ele morre. Então é o que aconteceu, cremos, com o Pison e o Gion, são 2 rios do Éden. Ok, limites do mundo bíblico, você pode ver aí nesse mapa. Vamos ler aqui, eu estou na página 23, se for a mesma edição que você tem aí, página 23.
O mundo antigo, então, vamos lá. Limite norte. Começa na Espanha, lá à esquerda. A Espanha é mencionada como uma expectativa de Paulo ir pregar o evangelho, né? Não me lembro de outra passagem que menciona a Espanha. E segundo a tradição, ele foi até a Espanha, mas segundo a Bíblia era uma esperança de ir à Espanha. Passa pelo norte da Itália, ali ó, tem a cidade de Roma, então essa bota aí é a Itália. Roma é a capital, né? E Mar Negro, olha o Mar Negro aí à direita, e o Mar Cáspio mais à direita ainda no extremo. Então esse é o limite norte do mundo bíblico. Espanha, Itália, Macedônia, Mar Negro, Cáspio, então é o limite norte. Aí o limite sul, você pega uma reta que vai do Mar Cáspio até o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. Olha ali, então descendo ali, Golfo Pérsico, Mar Arábico. Ao sul, uma reta que vai do Mar Arábico, passa pela Etiópia e Líbia, no deserto africano. Então, sentido oeste, passa pelo Saara, né, deserto da Líbia, e depois sobe novamente, fecha a Espanha. É isso aí. Praticamente é esse o mundo bíblico. Talvez dá até para ampliar um pouquinho esse vermelho aí. Dá até para ampliar um pouquinho o sul ali. Mas resume bem a nossa área de atuação. Vamos agora à extensão do mundo bíblico. Primeira grande região que nós temos é a Mesopotâmia. É o berço da humanidade. A gente não sabe exatamente onde era o Éden, mas a gente sabe que eram 4 rios, como eu disse, e 2 deles existem até hoje, Tigre para o leste e o Eufrates a oeste. Eles têm a região montanhosa ali do Ararat, então eles nascem ali e a foz do Golfo Pérsico. Essa foz aí já está alterada hoje porque o mar entrou, entrou, se você olhar uma foto de satélite, essa entrada aí única praticamente não existe, porque o mar entrou no continente. Então houve alterações, né? Então é uma região muito boa, né? Mais com a presença de Deus, era o berço da humanidade. Alguns dizem que a África é o berço da humanidade, mas biblicamente o primeiro começo foi ali na Mesopotâmia, que entre os 2 rios é chamado Mesopótamos, entre rios, região entre rios, Mesopotâmia, uma região fértil. E o primeiro começo teria sido nessa região, o segundo começo, que é após o dilúvio, teria sido lá no Ararat, ao norte, que a gente vai ver ainda. Aí nós temos a Babilônia. No sul da Mesopotâmia, temos a Babilônia. E no norte da Mesopotâmia, a Síria. São impérios mundiais que estão dentro da Bíblia intensamente na história de Israel. A capital do Império Assírio, Nínive. Então, Nínive, capital dos assírios, Babilônia, capital da Babilônia. Da Babilônia fica fácil, agora a Síria, capital Nínive. Berço da humanidade, o local do Éden, dilúvio, Torre de Babel, formação da família de Noé, o norte, né? A arca pousou, né? A arca parou sobre o monte Ararat, bem ao norte. Ok. Famosa Ur, é o sul da Babilônia, ali perto do Golfo Pérsico, é onde Abraão, pai dos judeus, o primeiro judeu, Abraão, pai da fé, ele nasceu e foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus ali, foi para Harã, ao norte, e depois veio para Canaã. Ó, tá colocando aí
Palestina, né? Povos da Mesopotâmia. A esquerda está chamando de Palestina. Pelo que eu sei, não é Palestina, não. Palestina é um nome romano. Salvo o melhor juízo. Arábia. A Arábia pétrea. Esse bico que o continente faz é chamado península, é a Península do Sinai. No sul da Península do Sinai está o Monte Sinai, onde o povo de Israel passou um ano, né, recebendo a lei, construindo o tabernáculo. Então nós temos o Mar Vermelho, que ele se divide em dois braços, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Então, na verdade, o Israel não passou pelo Mar Vermelho, o Marzão, passou pelo Golfo de Suez. Foi um milagre, foi ação divina, mas não é o Mar Vermelho. Você vê a largura do Mar Vermelho, né? É mais em cima que houve a abertura do mar, no Golfo de Suez. O Mar Vermelho forma dois braços, ele entra no continente. Essa entrada no continente é chamada Golfo. A oeste, Suez, e a leste, Aqaba. Hoje, o Golfo de Suez, existiu um canal feito pelos homens, né, uma apuração humana, que une o Golfo de Suez ao Mar Mediterrâneo. Então, antigamente tinha que dar a volta pela África, hoje corta-se o caminho aí pelo Golfo de Suez, Canal de Suez. Você pode ver isso em fotos de satélite. Você vem pelo Mediterrâneo, passa por Suez, né? Por esse canal, e chega até o Golfo de Suez e Mar Vermelho, aí tem acesso ao sul da África, Ásia. Então, essa é a Arábia pétrea. O que é a Arábia? Isso aí faz parte da Arábia pétrea, porque a Península Arábica é à direita, a oeste, a leste. Eu vou mostrar depois. Mas essa região, ela é uma extensão da Arábia, e é chamada Arábia pétrea, porque os desertos nessa península são desertos de rocha. Você pode ver aí na foto que não é areia, é rocha. Então, muitos desertos mencionados na Bíblia, você imagina aquelas dunas de areia, Moisés andando pelas dunas de areia, o Senhor Jesus sendo tentado em dunas de areia, andando, rolando, e o diabo lá jogando areia para o alto. Não, essa região toda aí é pétrea, é pedras. O norte da África é o Saara, né? É deserto arenoso. A Arábia, a Península Arábica, que eu vou mostrar, também é arenosa. Mas aqui nessa região é pétrea, é rochas. Então as fotos que você vai ver sobre o Sinai, sobre o trajeto de Israel, o deserto mais ao norte ali, o deserto de Judá ali, perto da região de Judá, ele também é pétreo, são rochas, tá? Então nesse sentido. Pérsia, você pode ver aí o nosso mapa, o fértil crescente, né? O trajeto nesse mapa aí está mostrando o trajeto de Abraão. E a Pérsia é a leste de Ur. Então nós temos a Mesopotâmia, revendo, né? Tigre e Eufrates, no meio Mesopotâmia. Mesopotâmia é um nome geográfico, né? Agora a nação que comandava, como eu disse, ao norte a Síria, ao sul Babilônia. Houve uma oscilação, né, entre o mais forte comanda o mais fraco, né, dependendo da época. Os assírios se tornaram uma grande potência, os babilônios se levantaram e derrubaram os assírios. Aí a Pérsia, junto com a Média, venceram os babilônios. Então houve uma sucessão de nações poderosas, de nações predominantes, né, sobre o mundo. Dependendo da época, era uma nação ou outra que comandava o mundo, né? A partir de Nabucodonosor existe uma sequência que o próprio Daniel apresentou, né, interpretou o sonho do rei e apresentou a sequência de impérios mundiais a partir da Babilônia. Mas antes houve vários outros impérios mundiais. Então nós temos a região da Pérsia ali. A Pérsia, parte da Bíblia, por exemplo, o livro de Esther foi escrito na Pérsia. A história de Esther, dos judeus, foi na Pérsia.
Com o cativeiro babilônico, o Judá foi completamente transportada para a Babilônia, ficaram ali 70 anos, e uma pequena quantidade de judeus voltaram, uma pequena quantidade, não foi o povo todo não. E eles ficaram ali na Babilônia. E a Babilônia depois foi conquistada pela Pérsia, por isso que nós temos o Daniel no Império Babilônico, depois o Daniel no Império Persa, porque mudou o domínio. E a Esther livrou o povo no Império Persa. Mas foi a Pérsia que dominou aquela região. Elão, olha, você vê no próximo mapa aí, Elão e Média. É o mesmo mapa, né? Elão e Média. Elão, não dá para dizer exatamente a região, como hoje temos o Brasil, né? Os estados bem definidos, porque isso aí dependia da época. O estado mais forte, a nação mais forte, ampliava os seus limites. Aí a nação do lado era mais forte, oprimia a outra nação. Então, os limites dependem da época. O próprio Brasil, né? Se você for ver o mapa do Brasil no descobrimento, Tratado de Tordesilhas, capitanias e até hoje, houve mudanças, né? Houve mudanças. Eu estava vendo esses dias, o próprio Uruguai fazia parte, não faz mais, então o Brasil comprou o Acre, e então realmente os limites dependem da época. Média, né? Essa região ficava ao norte do Elão, ao leste da Síria. É legal você ler e olhando para o mapa. Ó, olha que legal. Essa região da Média ficava ao norte de Elão. Ó, Elão, norte, Média. E a leste da Síria. Olha lá, a Síria, lembre-se, Nínive, né? Se não tiver escrito a Síria, você já lembra que a capital da Síria é Nínive. Sul do Mar Cáspio. Não dá para ver o Mar Cáspio aqui, mas você pode usar outro mapa. Sul do Mar Cáspio, a beiradinha do Mar Cáspio, tá lá. E partes da Armênia e a oeste da Pártia. Oeste da Pártia. Então os Pártios estavam ainda um pouquinho mais para oeste. E é legal, então você vai lendo e vai olhando, tá? Armênia. A Armênia é um planalto, uma região alta ali. Esse mapa ele não mostra o relevo, parece tudo plano, né? Mas é legal, e hoje nós temos bastante recursos. O Google Earth, que é o Google Terra, né? Ele te leva para essa região e você vê a geografia numa boa. É uma ferramenta fantástica para você conhecer a geografia. Aí você vai ver todos esses detalhes, os rios, ao vivo, a cores. Fotos de satélite, né? E se você quiser andar lá pelas ruas da Babilônia, só toma cuidado para não levar tiro. Não, brincadeira. Hoje a Babilônia nem existe, né? Hoje, no lugar da Pérsia, nós temos o Irã, no lugar da Babilônia, nós temos o Iraque. E essas cidades principais hoje são ruínas, né? Ruínas históricas. Algumas permanecem, né? Por exemplo, Israel permanece, Egito permanece, Síria permanece. Algumas nações permanecem, mas outras foram substituídas, ou pelo menos trocado de nome, né? Mas o Iraque é a antiga Babilônia, ou a Pérsia é substituída pelo atual Irã. A guerra contra Israel é a mesma, né? É a mesma. Então você vê aí a Armênia ali ao norte, uma região montanhosa, e foi ali que a Arca de Noé pousou. Continuando, nós temos a Síria. Síria, ali ao norte você vê em amarelinho, né? Capital Damasco. Houve muita guerra entre Síria e Israel, muitos milagres de Deus. Não confunda Síria com a Síria. Síria, capital Damasco, ao norte de Israel. A Síria é lá na Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia, capital Nínive, às margens do rio Tigre. Tá, okay? Então não confunda, são palavras semelhantes, mas Síria é norte de Israel. Síria é o Arã, capital é Damasco.
Na época do Senhor Jesus, a capital era Antioquia. Então você tem ao norte, logo ao norte, a Síria. A Síria. Se falar Síria, já confunde. A Síria. E atualmente é o Líbano. Cidades principais, Tiro e Sidom. Os fenícios eram navegantes famosos, exploradores. Por isso que quando Ezequiel 28 fala do príncipe de Tiro, o comércio do príncipe de Tiro, que é atribuído a Satanás 100% daquilo, e eu acho muito ousado se esquecer do rei de Tiro e dizer que tudo aquilo é o diabo. Questiono isso. Mas Tiro tinha um grande comércio, ele tinha seus navios mercantes, né? Então era uma região riquíssima e pelo seu intenso comércio. Fica bem ao norte de Israel. Você vê em amarelo, é Fenícia. E o principal aí, o miolo, é Israel, ou Canaã, ou Judéia, ou Palestina, depende da época. Nós temos aí Egito, muito famoso, né? É o país mais citado na Bíblia depois da Palestina. Palestina não é citado na Bíblia, pelo que eu lembro, Palestina não aparece na Bíblia. O termo Palestina é região, mas o nome Palestina não existe na Bíblia. Foi posteriormente denominado pelos romanos. Em hebraico é Misraim. E o Egito, vocês sabem, né? Moisés nasceu lá, o povo ficou 400 anos escravizado lá. José, antes, né, ele foi para lá. Abraão deu uma passada lá. O Senhor Jesus, quando criança, ficou, calcula-se, uns 2 anos lá. E o Egito só existe por causa do Nilo. A gente vai falar sobre o Nilo mais para frente. O Egito só existe por causa do Nilo. O Egito é a bênção do Nilo, né? É resultado da vida dada pelo Nilo, né? Que é o único rio. Não, ali com chuva, sem chuva, ele sobrevive, porque o Nilo abastece de água. Não existe vida sem água, então tem que estar perto de um rio. E o Nilo, ele deu vida ao Egito. Ok, depois nós temos a Etiópia. Etiópia, esse mapa da África, e o azul aí é o Nilo, né? Então você pode ver, à direita ali, a oeste, vou falar o termo técnico, a leste do Nilo, nós temos a Etiópia atual, né? Na época, eu não sei os limites, né? Depende da época também para saber os limites, mas para você ter uma ideia onde que fica a Etiópia, é o sul do Egito. O sul do Egito tem a Etiópia e tem também a Líbia fica mais para oeste, mas veja aí a Etiópia. Olha a nascente do Nilo. Interessante, né? O Nilo sobe ou desce? Ó, perguntinha para você. As águas de um rio vão do norte para o sul ou do sul para o norte? Dá uma pausa aí e pensa. Tic-tac, tic-tac. As águas de um rio vão do norte para o sul ou do sul para o norte? O Nilo, ele desce ou o Nilo sobe nesse mapa aí? Resposta. As águas não vão nem do norte para o sul, nem do sul para o norte. As águas vão do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Ali no sul é o Alto Egito, é uma região montanhosa. Então ali nasce o Nilo. E ele desce para o Baixo Egito, que é no norte. Então é interessante, né? Mas as águas, elas nascem ali no meio da África e descem. A foz do Nilo é ali em cima, no delta do Nilo, que a gente vai ver depois. Tá? Então, o ponto mais alto é no meio e o ponto mais baixo é sul. Existe uma regra geral: qualquer rio ligado ao oceano é porque ele está desembocando no oceano. Tá? Eu não conheço nenhum rio que se alimenta do oceano. Ele desemboca, ele vem da região alta e desemboca no oceano. Aí o oceano manda de volta a água através da chuva.
mas o rio manda a foz dos rios, né? Quando o rio estiver ligado ao mar, ao oceano, é porque ele está indo naquela direção. Isso é uma dica para você. Etiópia, já falei. Líbia, à esquerda do Egito, aí tem a Líbia, tá com Y porque esse mapa é inglês, né? Então os nomes são um pouco em inglês. E eu coloquei também praticamente todas as regiões citadas aqui, eu já deixei nesse mapa para você se situar. Só que como são muitas regiões próximas, acaba ficando em cima do outro. Mas é mais ou menos isso, ó. A Líbia à esquerda, a oeste, né, do Egito. Ásia. Ásia é um negócio interessante, né? Isso eu demorei para aprender, né? Quando falava em Ásia, eu imaginava o quê? O continente asiático, que é aquela porção de terra amarela que a gente viu no início, né? Europa, Ásia. Então falava em Ásia, eu já imaginava o continente asiático, mas não, Ásia é uma província romana ali no que hoje é a Turquia. Olha lá, ó. Norte, noroeste de Jerusalém. Então tem Jerusalém aqui. Então tem Jerusalém aqui. Como se você estivesse olhando o mapa, né? Aqui é a Ásia, noroeste. E é uma província que tem uma influência muito grande nas viagens de Paulo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. São as igrejas da Ásia. Mais Colossos, Mileto e outras cidades muito mencionadas nas viagens de Paulo. Então a Ásia tem tudo a ver com as viagens de Paulo. Mas é a Ásia, província romana. E todo esse bico aí, quando o continente faz um bico desse no oceano, é chamado península. Então essa península da Ásia Menor, né? É uma península chamada Ásia Menor. E a província na ponta da Ásia Menor é chamada Ásia. E tem outras regiões, né? Pode ver Ponto, Capadócia, Panfilha, também fazem parte, são províncias, né? Como se fossem estados hoje no Brasil, né? Como se fossem estados romanos, províncias romanas. Então nós temos Grécia ou Hélade. Olha aí, ó. Você pode ver no mesmo mapa, né? Não, outro mapa, né? Eu estou colocando outro mapa. Você pode ver no outro mapa aí, a oeste da Ásia, nós temos o Ilírico, a Macedônia e a Grécia. Também, Macedônia e Grécia fazem parte da história das missões paulinas, né? Praticamente as cartas paulinas mencionam muito. Atos, então, poxa, esse mapa aqui, povos representados no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, essas nações todas se reuniram ali em Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. E essas nações todas ouviram o evangelho de Pedro. Pedro proclamou, olha, o Pedro que estava fugindo, negando, agora está pregando aos judeus dizendo, vocês mataram o Messias. E houve derramamento do Espírito Santo. E vocês não, as autoridades judaicas, né? Não o povo que estava visitando, mas as autoridades judaicas mataram o Messias, mas ele ressuscitou e está à direita do Pai. Mas no dia de Pentecostes houve os judeus de todas as regiões iam para as três festas, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E no dia do Cristo morreu e ressuscitou na Páscoa, o derramamento do Espírito foi no Pentecostes. E essas nações estavam ali representadas. Também já é uma dica para você, as regiões citadas ali naquela passagem, e 3.000 se converteram. E interessante, esses 3.000 se converteram e já levaram para suas terras as boas novas de salvação. A vitória do Messias, a vitória do Messias sobre a morte. Então, quem foram os primeiros missionários a espalhar o evangelho no mundo antigo? Foram as nações representadas ali, os judeus que se converteram no dia de Pentecostes. Interessante, né? Depois os apóstolos foram e solidificaram a doutrina da igreja. Mas quem primeiro anunciou a ressurreição de Cristo, já que o anúncio era ao vivo, né? Não tinha toda a mídia que nós temos hoje, então
foram esses convertidos no dia de Pentecostes. Ok, nós temos então a Itália. A Itália é essa bota aí, né? E a capital, Roma. Tudo começou em Roma, o Império Romano começou em Roma, o gigantesco Império Romano começou em Roma, e essa bota toda é chamada Itália. Depois nós temos a Espanha, ali a oeste do mapa, né? Você está vendo ali, Espanha bem do lado esquerdo, que é mencionado por Paulo e pela tradição ele realmente foi lá e pregou o evangelho. Dizem que Tarsis, para onde Jonas foi, seria na Espanha. Não há muito consenso porque havia uma outra Tarsis mais próxima e não sabe exatamente se foi Espanha ou ali na Ásia Menor. Qual foi a Tarsis que o Jonas foi? Jonas, né? Jonas. Palestina ou Canaã. Isso aí eu não vou entrar em muito detalhe porque a gente vai falar um monte, né? E Ilhas dos Gentios ou Ilhas do Mar, onde está escrito aí Mar Mediterrâneo, tem muitas ilhas ali, são as ilhas chamadas Ilhas do Mar ou Ilhas dos Gentios, tem muita ilha ali. Se você olhar um mapa com mais detalhes, você vai ver as ilhas ao sul da Grécia ali. Nossa, entre a Grécia e a Ásia, um monte de ilha. A própria Patmos, a ilha de Patmos, ficava ali a leste dessa palavra Grécia aí. Pertencia à Ásia Menor, né? Era uma ilha. Muitas ilhas. Dê uma olhadinha no mapa com mais detalhes, tá bom? Ok. Então nós vamos ver agora montanhas. As principais montanhas da Bíblia. A principal montanha, eu acho que é o Sinai, né? Mas aqui começa Ararat. Então você tem aí a Ásia Menor, né? A atual Turquia. Alguns nomes aí são posteriores, tá? Desse mapa. Então cuidado aí que às vezes a gente pega um mapa. Você usa os mapas que estão na sua revista, no seu livro. No final tem vários mapas coloridos. Então, para não confundir muito, você usa aqueles mapas para se identificar. Porque às vezes a gente pega um mapa atual, então os nomes são atuais. Por exemplo, Turquia. Turquia é um nome atual. Essa Ásia Menor, na época de Paulo, foi totalmente evangelizada, uma região cristã. Hoje só tem muçulmano. A igreja lá é uma minoria. Se é que tem crente lá, deve ter, sempre tem. Mas uma minoria perseguida. Então hoje a Ásia Menor é toda islâmica. Então isso muda, né, conforme o tempo. Bom, Ararat, aí tem 5.137 metros, né, em relação ao nível do mar, tá? Existe altura e altitude. A altura é o ponto que você quer em relação ao solo. A altitude é o ponto que você quer em relação ao nível do mar. Eu tenho 1,85 m de altura, mas em relação ao nível do mar, aí é 1,85 m mais a distância de onde estou até o nível do mar, né? Então a altura é o ponto até o solo, a altitude é o ponto até o nível do mar. Então 5.137 metros em relação ao nível do mar. Lembrando que o ponto mais alto do planeta é o Everest, né? 8848. Pelo menos zero, não sei se parece que recalcularam, aumentou um pouquinho. Então 8.848, 8.850 metros acima do nível do mar. Então o que aconteceu no Ararat? Sudeste da Armênia, onde a Arca de Noé pousou. Eu vou falar pousar, né? Não sei. Pousar é avião, né? Mas acho que dá para Arca também. Encalhou, aqui fala encalhou, né? Pousou, encalhou, ficou. Acho que pousar não está errado, não. Se tiver errado, eu corrijo depois. Tem cerca de 5.000 metros de altitude, ok? Só foi isso, gente. A única coisa que aconteceu foi a Arca. Na verdade, foi o segundo recomeço da humanidade, né? O primeiro foi Adão, o segundo Noé. Todos nós temos como ascendente antepassado Noé e Adão. Todos nós temos esses dois como ascendentes antepassados em comum. Porque Adão foi o começo e o Noé foi o recomeço. Sinai ou Horebe, isso aí dá pano para manga, hein? Ainda Montes do Ararat,
Você vê aí, claro, neve, né? Com 5.000, pouco ar, gelado. Interessante, né? O monte, ele se aproxima do Sol, mas fica cada vez mais gelado, né? Quanto mais alto, mais gelado é. Porque o calor da Terra é o reflexo, né, dos raios solares, né? E que aquece a Terra, aquece o ambiente, isso que esquenta, né? E lá em cima é bem gelado. Então você tem aí, ok, outra gravura, Monte Ararat ali em amarelo. Agora, Monte Sinai, no sul da península do Sinai, você tem esse mapa aí foi feito para mostrar a trajetória de Israel da região de Ramsés, né, no Egito, né, no Nilo, né, as margens do Nilo, e mais ou menos o trajeto. A gente não sabe exatamente o trajeto, né? Se você pegar dois mapas com o trajeto de Israel, você vai ver trajetos assim similares, mas não idênticos, porque ninguém sabe por onde que eles foram exatamente. Mas um aproximado aí, houve a passagem ali, bem no bico ali do... Né? Ali fala já Mar Vermelho, você tá vendo? Na verdade é o Golfo de Suez. É uma questão de nome, é a extensão do Mar Vermelho. Só que essa entrada no mar, no continente, é Golfo. Golfo de Suez, que é uma extensão do Mar Vermelho. Aí nós temos o trajeto ao sul ali, Monte Sinai, Horebe. Uns dizem que Sinai e Horebe são dois diferentes, mas o que normalmente é aceito que Sinai e Horebe são dois nomes do mesmo monte. Então, localizado no extremo sudoeste da Ásia, na Península do Sinai, que tem forma triangular e que é banhado por dois braços do Mar Vermelho, chamado Golfo de Suez, a oeste do Sinai, e o Golfo de Aqaba, a leste do Sinai. E ali são vários desertos, deserto de Sim, deserto de Paran, que você pode, o próprio deserto do Sinai, deserto de Etão. Então isso é mencionado no livro de Êxodo, na saída do povo, no percurso de Israel ali no deserto, né, nos 40 anos de punição, também mostra, cita esses desertos. Então é interessante se olhar os desertos do Sinai. Ó, existe Sinai Península, existe o Sinai Deserto e existe Sinai Monte. Então, não confunda, é tudo próximo ali, mas é o Deserto de Sinai, que é lá embaixo, que é no sul. Península do Sinai, que é o bico, e o Monte Sinai, que é o monte onde Moisés esteve e recebeu a lei. Líbano, então nós temos aí Canaã, ao norte uma cadeia montanhosa do Líbano. E nós temos um ponto alto aí, dentro desse círculo azul, o Monte Hermon. Uma parte alta dessa cadeia montanhosa é o Hermon. Também faz parte do relato bíblico. Então nós temos a cadeia do Líbano, são duas cadeias montanhosas. No Google Earth, você dá uma viajada ali e você vê que legal. Ou qualquer outro... Eu vou mostrar um outro mapa aqui, que é foto de satélite, dá para você ver a geografia, bem interessante. Monte Seir. Na realidade, Seir não é um monte isolado, sim uma serra de montanhas que corre na direção norte-sul da região de Edom. Aí esse mapa aí, bem ao sul do Mar Morto, ou Mar Salgado, não é Mar Salado não. Esse, agora que eu vi, ó, salado. Ah, sim, porque é outra língua, né? Isso aqui foi tirado de outra língua. Salado, salgado. E aí tem o território de Edom e um dos montes é Seir. Aí você vê a história, tá? E a importância do Seir para a história bíblica. Ok, vamos ver agora rios. Primeiro rio é o Nilo. Vamos ver agora rios, os rios principais. O Nilo, uma foto de satélite mostra o Nilo. Ali ao norte a Foz do Nilo. Ele se divide, a Foz do Nilo, né, onde ele deságua no Mediterrâneo, vários braços, né? Olha ali o verde, né, mostra que é uma região bem fértil. Imagina, né, 7 braços de água, uma região fértil. Isso tudo é deserto, gente.
A vida do Egito é consequência do Nilo, das águas do Nilo. Chovendo ou não chovendo, ali tem água. 6.500 quilômetros de comprimento, é o primeiro rio do continente africano e o segundo do mundo em comprimento, né? Então você dá uma boa lida. Ó, um outro mapa que mostra o Nilo, uma foto de satélite. Rio Tigre e Eufrates, eu já falei um pouco, né? No meio, entre os rios é a Mesopotâmia, a oeste o Tigre, a leste o Eufrates. E a margem do rio Tigre é a famosa Nínive. E a oeste o Eufrates, que estão à sua margem Babilônia e Ur. São as cidades mais famosas, né? Babilônia capital e Ur relacionado ao nosso amigo Abraão. E a foz ali é o Golfo Pérsico, que é a foz dos dois rios. Um outro rio também muito útil vai ser o Jordão. Olha que legal esse mapa. Olha que legal esse mapa. Ele mostra o Rio Jordão, ó. Ele mostra toda a Palestina, o Canaã, a terra de Israel. E a geografia, né? As cores é computadorizado, não sei o que significa as cores, mas dá para você ver a geografia, a parte mais, os vales, ó, o Rio Jordão. O Rio Jordão, ó, veja o número 1, ali a cadeia do Líbano, as duas cadeias principais do Líbano, e o monte ali, Monte Hermon. Aos pés do Monte Hermon nasce o Rio Jordão. Aí ele vai andando na direção do 2, aproximadamente no 2, ele vai descendo, né? Lembra que eu falei? Ah, sim, o Rio Jordão, ele nasce no continente e morre no continente, ele não tem ligação com o oceano. Então, ele nasce no norte e morre no sul. Por quê? Porque no norte é mais alto e o sul é mais baixo. Mas tão baixo que o Vale do Jordão é o maior vale, a maior depressão do continente, dos continentes é o Vale do Jordão. Ele vai descendo, 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 descendo. Quando chega no 2, no número 2 aí que eu coloquei, ele está no nível do mar. Só que a oeste e leste tem cadeia montanhosa, então a água não entra. Mas ele está no nível do mar. Quando ele chega no 3, ele está uns 200 metros, depois a gente vai ver com detalhes, uns 200 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia está uns 200 metros abaixo do nível do mar. Quando ele chega no... Aí vai descendo, 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 descendo. Quando chega no Mar Morto, o rio está... No Mar Morto, a água, a superfície da água está 400 metros abaixo do nível do mar. É uma depressão. Se não houvesse essa cadeia montanhosa a oeste, a água do mar entraria e transformaria isso tudo num lago. Então, aí o Mar Morto, que está cada vez mais morto, né? Estava morto o bichinho, então acabaram de matar. Porque começam a desviar muito, aonde está o 5, a tendência é o mar secar e isso virar terra. Então o que era água vai virando terra, porque vai secando, né? Antigamente, na época bíblica, o que entrava de água era exatamente o que evaporava. O que entrava, evaporava. Aí ficava no mesmo nível. Hoje, entra menos do que sai, do que evapora. Por quê? Porque é desviado, né? É uma região com pouca água, então há muitos desvios assim para irrigação, para o pessoal beber. E acaba entrando menos. E a tendência é o rio, é o Mar Morto acabar de morrer, né? Ou seja, vai secando. Embora haja projetos de revitalização do Mar Morto, né? Israel hoje está transformando o Mar Morto em mar vivo, em deserto florindo. Dizem que é cumprimento profético, né? Mas eu creio que o cumprimento profético vai ser muito mais amplo, muito mais lindo, né? O Messias vai dar um sopro lá e o que é deserto vai florir, né? E o Mar Morto vai ficar bonzinho. Mas pela ciência já estão fazendo isso um pouco.
Então, ali nós temos o Jordão. Olha que interessante esse outro mapa. É o que eu falei, mas agora é desenhado, né? Esse aqui é um mapa físico. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas você pode ver que no número 1 nasce o Rio Jordão. A cor indica a altitude. A altitude, ó. O vermelho mais de 2.000 metros de altitude. O verde escuro é altitude zero. E o verde mais escuro ainda, aquele quase um azul, é altitude negativa, abaixo do nível do mar. Então veja aí que essa região, esse azul, esse verde, esse azul aí, bem mais escuro, está abaixo do nível do mar. Então a partir do Mar da Galileia ali, já começa a ficar abaixo do nível do mar. Olha, 210 metros a superfície da água no Mar da Galileia e 398, 400 metros no Mar Morto. E aí nós temos a cadeia montanhosa de Oeste, a gente vai ver isso posteriormente, que é a geografia física da Palestina. Nós temos uma cadeia montanhosa, que é o que impede que a água do mar Mediterrâneo entre, né? E a leste também tem outra cadeia montanhosa. Então, assim, ali embaixo, você tem os 6, 4 e 5. Olha lá, você está olhando de perfil, né? É como se você estivesse lá no sul, olhando. Você tem o mar Mediterrâneo, você tem uma faixa litorânea, você tem uma faixa montanhosa, onde está Jerusalém, Betânia, Emaús, Monte das Oliveiras. Aí você tem o Vale do Jordão, que é uma depressão. O Jericó está abaixo do nível do mar e o Jordão também. E à direita você tem outra cadeia montanhosa. Basicamente é isso aí, ó. O Vale do Jordão cercado por duas cadeias montanhosas que vão norte-sul. Você pode ver pelas cores aí, o marronzinho, né? São regiões acima de 500 metros. A região mais alta é 2.500 metros, então não é assim. Ó, o Hermon tem 2.813 metros. O Pico da Neblina no Brasil é 3.000 metros e o Monte Everest 8.850 metros. Então dá para ter uma comparativamente, aí dá para saber. Não é muita montanha, mas tem as suas montanhazinhas ali. Rio Jordão, ó, agora à direita aí você vê o declive do Jordão, como se você estivesse do lado olhando. Aos pés do Hermon ele nasce, a fonte do Jordão, né? Aí vai descendo sentido norte-sul. Aí forma o Largo de Ulé, 2 metros acima do nível do mar. Forma o Lago de Genezaré, ou Mar de Quinerete, ou Mar da Galileia, que é um lago piscoso, ou seja, tem peixe. O Senhor Jesus andou sobre o Mar da Galileia, o Senhor Jesus, a turma, Pedro, Tiago, João, André, todos eram pescadores no Lago de Galileia. E o Senhor Jesus andou na Galileia. Alguém disse assim, mas o Senhor Jesus andou no Mar Morto. A gente vai ver que no Mar Morto dá até para... não afunda, né? Não afunda. Mas o Senhor Jesus andou no Mar da Galileia. Lá afundava. Bom, aí vai descendo, descendo. É bem sinuoso, faz bastante curva esse rio. Aí vai descendo, descendo, descendo. Aí chega no Mar Morto, 400 metros. A superfície, né? Porque o fundo está 800 metros, mas a superfície da água, 400 metros, como eu já falei. Percorre 340 km acima do Hermon, atravessa 2 lagos e desaba no Mar Morto. Aí morre no Mar Morto. Morre. E como há muita evaporação, e devido também à geografia ao redor, é um rio extremamente salgado. Eu estava lendo que o mar, que é salgado, é 4% de sal. E o Mar Morto é 25% de sal. Aí você vê fotos assim do pessoal boiando, porque a densidade é muito grande da água. E então a pessoa não afunda. Olha o Rio Jordão, algumas fotos da nascente. Olha esse da direita aí, ele faz bastante curva, é um rio bem sinuoso. Olha a cadeia montanhosa do Ocidente e do Oriente.
Vamos agora falar sobre os desertos, já para fechar. Tipos de deserto. Nós temos o Yeshimon, que é deserto absoluto, onde não há possibilidade de sobrevivência animal ou vegetal. Temos o Erabote, lugar devastado, desértico e consequência de destruição. Então o Yeshimon é natural e o Erabote é consequência de guerra. E o Midbar, o Arabá, é o deserto com algumas possibilidades de vida, animal ou vegetal. Na época chuvosa do ano transforma-se em campo. Existem rios que na época chuvosa eles enchem d'água. É legal, eu já vi alguns vídeos que a água vindo assim e a alegria do povo, né? Erabote, lugar devastado por destruição, né? O Midbar Arabá, que é a possibilidade de se viver. Existe água, existe vida animal e vegetal. Se tem a vida animal e vegetal, porque tem água, né? Interessante que eu vi uma reportagem lá do deserto de Atacama, no Chile, e da minha cabeça, qualquer porção de terra que você apanhasse, você ia encontrar vida. E ali o camarada pegou a terra do Atacama, que é o lugar mais deserto do mundo, pelo que eu percebi ali, e botou fez os exames ali, o microscópio e tal, não tinha nada, não havia vida alguma. Vida zero, água zero, vida zero. E eu fiquei surpreso, porque eu achava que todo pedaço de terra no planeta tinha vida. Mas não, se não tem água, não há vida. Então, se você olhar o original, você vai saber se aquele deserto é... Por que é deserto, né? Só no original, né? Porque normalmente se traduz deserto. No original você vai ver essa distinção. Aí nós temos alguns desertos, né? Deserto de Sin, deserto de Sinai, de Paran, de Sur, Cades Barneia. Cades Barneia é uma cidade, né? Uma região desértica, é claro. Deserto de Zin, chamados grupos do oeste. Depois nós temos, tudo pétreo. Transforma essas pedras em pães. Aí é o deserto da Judéia, né? Transforma essas pedras em pães. Porque só tinha pedra, né? E o deserto do leste, que também dá para ver aqui, só que não está representado, mas nessa região está o Idumeu, Moabe. O Moabe está ali. Quedemote, ao norte de Moabe. Tudo pétreo. O Idumeu provavelmente tenha sido esse ali, olha, sudeste do Mar Morto. Sudeste do Mar Morto. É uma região desértica que provavelmente foi nesse deserto que o Senhor Jesus foi tentado. É uma região desértica. E agora, com esses mapas, você tenta localizar a cidade de Ur, ali na Babilônia, no sul. Na Mesopotâmia, sul, né? Nínive, ao norte. Damasco, é lá na Síria. Mênfis é uma cidade ali no Egito. Tenta localizar nos seus mapas. Faz isso como tarefa. Babilônia, Mesopotâmia, sul. Harã, lá da região mais ao norte da Mesopotâmia. Tiro, ao norte de Israel, da Palestina, ou Canaã. Sidom, próximo de Tiro. Atenas, é lá na Grécia. Lá na Grécia. Tá? Então tenta achar essa cidade. É bem no sul da Grécia ali. Não é Macedônia, é abaixo, Grécia. Éfeso é na Ásia. Lembra da Ásia Menor? É bem no bico da Ásia Menor, ali está a cidade de Éfeso. Roma está lá na bota, né? Na Península Itálica. Então tenta localizar, de preferência nos mapas que você tem no seu livro. E eu creio que vai... E veja a história, tá? Não só localizar não, mas veja um pouquinho da história que conta aqui para cada região, para cada rio, para cada... Porque toda a geografia bíblica interessa pela história que ocorreu lá. O que interessa é a história e você saber o local em que ocorreu. Tá bom? Ok, Deus te abençoe. Até a próxima aula.